Boa noite, amigos, muito boa noite. 3 de agosto, minha gente. Estamos, doutor Antônio Carlos de Andrade Viana, público telespectador, amigos de Londrina, do norte do Paraná, do Rio de Janeiro, de Brasília, de Belo Horizonte. Antigamente, agosto era o mês do cachorro louco, doutor Viana. Mas agora o pessoal está cuidando com mais carinho dos cachorros, né? Estão vacinando, estão cuidando mais. Também estão cuidando, virou crime. É que antes era só dos cachorros loucos. E hoje parece que do mundo está louco. Do mundo que está louco. Porque nunca vi tanta coisa. Não agora que esse mês está começando. Mas ao longo dos anos, tudo que é ruim acontece em agosto. Notadamente na política do Brasil. Nossa, olha o que aconteceu. Não? O Brasil é marcado no mês de agosto. Nessa história política. Na história política. Getúlio Vargas se matou. Se matou. JK morreu em agosto. O Jânio renunciou ao mandato. O Collor foi cassado. Tudo em agosto. Então veja que maravilha. Não é uma maravilha? Tudo em agosto, hein? E agosto faltando aí 2 meses para a eleição, que está marcada para o dia 2 de outubro. Aliás, que eu estou achando essa eleição, nem parece eleição. Porque não temos mais comícios, shows para comícios, não temos churrascada mais, de lá para trás, bem antigamente. Não tem mais movimento social. Movimento social, político, não tem mais. Não tem. Uma que a legislação tem razão em impedir algumas coisas, porque a política está muito violenta. Sim. Se liberar movimento popular, circulação disso, daquilo, vai terminar tudo em morte. O povo está muito violento, muito radicalizado. Está radicalizado. Um esticando a corda de um lado, outro do outro. O Brasil está muito dividido com relação a isso. Está assim, o prós e contras, o Fla-Flu, o Corinthians e Palmeiras. Mas não é só uma briga de torcida. É uma briga sangrenta da política. Sangrenta. Isso não está me cheirando bem. Haja vista eu estou com medo. Em Foz do Iguaçu, né? Não, aquilo foi só o início. Mas, conforme a gente vai se aproximando, vamos ter muitos problemas, muito. E a Justiça, Militão, o TSE e o Supremo, eles não estão preparados para essa anormalidade. Toda a nossa legislação e tudo que os ministros têm de regulamentação é para uma população normal, um pleito eleitoral normal, disputa, fulano, cicrano, você pode escolher quem você quiser, Eles não estão preparados porque está vindo aí. Essa batalha sangrenta, eles não sabem o que fazer. Veja que o mundo mudou muito. Agora, por exemplo, as redes sociais, o fake news, nossa, eles não conseguem impedir o fake news. Que coisa, eu acho que... Não tem. Como? A nossa lei, os nossos juízes estão atrasados, eles não conseguem. Nós estamos vivendo, como disse Bauman, no mundo líquido. O mundo líquido, ao contrário do sólido, ele avança todo dia. A todo minuto. Ele jorra. E não respeita a fórmula, não respeita nada, sabe? E é isso que nós estamos vivendo. Direitos e deveres parece que estão indo para a cucuia, né? Que mudou. Tem direitos e deveres, mas de um outro ângulo. O casamento, ou aquele casamento formal de o marido, a mulher, o homem, mulher, filhos e tal, que era o conceito tradicional, no mundo sólido, isso não existe mais. Isso não existe mais. O casamento hoje é multiforma, sabe? O cara casa, se separa, larga, arruma outra mulher, arruma outro filho, aí ele adota o enteado e tal. Isso é uma coisa normal, nada de estranho. Nós estamos no século XXI. Então, não se pode exigir que você vai respeitar só aquele casamento formal dentro das regras
tradicionais. Não existe isso. Até a justiça já reconhece relacionamentos extraconjugais de todas as formas, porque o ser humano está em evolução. Está em evolução. Então, veja, a pessoa casa com uma mulher que já vem com um filho, por exemplo, um filho pequeno. Sim. E passa 20 anos, 30 anos com aquela pessoa, aquele filho cresceu, virou adulto, ele ama o padrasto como se fosse pai, foi criado como filho, né? A legislação hoje autoriza que ele use o nome do padrasto e herde os bens do padrasto. Isso é evolução. O mundo mudou totalmente, nós não podemos ficar pensando naquele mundo antigo. E a política é a mesma coisa. A política mudou muito. Só que o nosso sistema eleitoral, o nosso judiciário não tem como fiscalizar, cuidar, não tem. Não que eles sejam desonestos. E outra coisa. É que eles não evoluíram, não conseguem acompanhar. Você acha que não há aí um bate e rebate? O candidato fala uma coisa, vamos dizer, os dois candidatos que aparecem em primeiro lugar em pesquisas, que aqui entre nós eu nunca vi ninguém pesquisando aqui em Londrina. Eu nunca recebi nenhuma consulta. Nenhum amigo meu disse, apareceu a pesquisa não sei de quem, perguntando o que você acha dos candidatos e tal, etc. Tal. De repente, você fica sem saber direito o que realmente pode acontecer, porque o pleito está aí e muita gente não sabe em quem votar para deputado estadual, federal, senador, governador. A maioria da população São 33 partidos, eu estou vendo, 33. Muda toda hora, não é? Toda hora. Então é um bate e rebate, quer dizer, o político fala uma coisa e o ministro do Supremo rebate. Está certo isso? Não era para ele ficar meio que quieto, para ele ter o poder de julgar? O que eles têm rebatido é a falsa notícia que põe em xeque o sistema democrático. Se o camarada, por exemplo, faz a política dele e tal, o ministro não vai rebater. Agora, se o cara fala que as urnas não têm confiança e que o sistema eleitoral é fraudado, o ministro tem que rebater, militão. É isso que está acontecendo. Aí, como é que o ministro vai ficar quieto? Se ficar quieto, o país afunda. O ministro do Tribunal Superior Eleitoral, isso, que também faz parte do Supremo. Então, é nisso. Eles estão tentando manter a credibilidade do sistema democrático. Aí repudiar aqueles que querem desmoralizar tudo. Porque acabar com o sistema, com ferir a Constituição. O poder judiciário, é acabar com a nossa democracia. Né? Porque é assim, começa assim, fecha o Supremo, depois vai fechar o Congresso. Não é assim nas outras? Aqui no Brasil já aconteceu. Assim. Já foi assim. Em qualquer Desde parte o do Getúlio mundo. Vargas. Começa assim, fecha o Supremo porque ele não deixa eu fazer o que eu quero. E depois fecha o Congresso porque não deixa eu fazer o que eu quero. É isso. Isso aí é a história da humanidade. Então a gente tem que ficar alerta a isso. Não é só no Brasil também, né? Não, no mundo inteiro, né? Na história inteira da humanidade. Na maior das democracias, que é citado como os Estados Unidos. Isso Lá acontece também? Na Grécia, que é o berço da democracia, aconteceu isso. Sim. Em Roma alternava o período do Império Romano, depois vinha a República Romana. Na França, que era monarquia, olha só, a Revolução Francesa, feita pela burguesia, pela classe média, pelos pobres, foram lá e derrubaram a monarquia. A tomada da Bastilha. A tomada da Bastilha. Aí, o que aconteceu? Inicialmente o povo tomou o poder, fizeram o parlamento, aquela coisa toda. Depois o que aconteceu? Teve uma revolução, botou todo mundo para fora, voltou a ser monarquia. Depois voltou a ser
o Napoleão assumiu. Depois o Napoleão se proclamou imperador. Sim. Então veja, da monarquia mataram gente, fizeram e terminou na coroa, da coroação do Napoleão Bonaparte. Olha aqui, vamos para o intervalo já, só queria lembrar uma coisa, o Putin, ele quer se tornar o novo czar. Czar ou czar? Czar russo, porque ele quer voltar com a antiga república, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Por isso ele quer tomar... E ele quer ser o czar, que é o imperador. Que é o imperador. Quer dizer, fizeram toda a revolução em 1917. Morreu gente pra caramba. O povo tomou conta, mataram toda a nobreza, mataram mesmo, a família real inteira. Mataram. Né? E agora o cara, depois de 100 anos, o cara quer voltar a ser imperador. É isso aí. Já voltamos com o doutor Antônio Carlos Andrade Viana. Um minutinho só. Oferecimento Pátio São Miguel. Aberto das 7 às 23 horas. Você não precisa mais sair de casa para estudar numa das maiores universidades do Brasil. Com o EAD da Unifil, você conta com uma plataforma digital completa e flexibilidade para estudar com o melhor custo-benefício. São diversos cursos avaliados com nota máxima pelo MEC e com diploma equivalente ao presencial. É muito mais que EAD, é Unifil. Acesse ead.unifil.br e conheça nossas formas de ingresso. Unifil, você já decidiu. A rede de supermercado Santarém é a única da região com modernos métodos de manejo e controle absoluto em todas as etapas do processo. Garantia de carne macia, marmorizada, resultado do cruzamento Nelore e Angus de nosso próprio plantel. Produzimos o famoso porco light, com percentual mínimo de gordura e produção própria de linguiças e embutidos. Supermercado Santarém. Carne boa é lá que tem. A importância de dar valor à vida. É assim que a Laundry Life, serviço de assistência de enfermagem 24 horas, trabalha para atender quem necessita de cuidados domiciliar e acompanhamento hospitalar. Com uma equipe de profissionais de enfermagem altamente qualificados, a Laundry Life oferece serviços para pacientes de todas as idades e patologias, com todos os tipos de cuidados, com carinho, atenção e confiança. Laundry Life, sinônimo de conforto e qualidade de vida para o paciente e tranquilidade para a família. Procurando escola de inglês? Escolho praticidade. Aprender inglês de forma mais fácil para mim, de casa ou do trabalho. Quero material personalizado de acordo com minha necessidade e gratuitos. Escolho flexibilidade. Com aulas focadas no que eu realmente preciso. Prefiro inglês na prática, ficando fluente na língua para fazer o que eu quiser. Acesse fdenglish.com. Estamos de volta com o doutor Antônio Carlos Andrade Viana. Um abraço mais uma vez aos nossos amigos de Londrina, de todo o norte do Paraná, do Rio de Janeiro, a cidade maravilhosa, tomara que as coisas melhorem por lá. O pessoal de Belo Horizonte, salve a cozinha mineira. E o pessoal de Brasília, a capital da esperança, né? Tomara que ainda seja a capital da esperança. Doutor Viana, falando em esperança, o brasileiro é sempre um povo esperançoso, né? Sempre acha que as coisas vão melhorar, né? Nós temos essa característica como brasileiro. Sempre acreditando no melhor, sempre com muita garra, as coisas sempre muito difíceis, mas o brasileiro está sempre otimista e sempre dando a volta por cima. Come feijoada, assiste futebol, dança samba, toma cachaça e assim caminha o Brasil. Como diz o Chico Buarque na canção dele, aqui na terra continuamos jogando futebol, né? Isso aí. É isso mesmo. É isso aí. Doutor Viana, a gente tem tanta coisa, mas eu queria lembrar o seguinte, estamos caminhando para 7 de setembro, 200 anos da independência do Brasil. O Dom Pedro I, esse cara me parece uma exceção. Talvez pelo amor, pela paixão que ele tinha pelas mulheres, ele não quis continuar aqui como rei do Brasil, imperador do Brasil. Ele deixou o filho pequeno, por conta de um padre, que era o regente Feijó, e se mandou para a Europa. Mas ele se mandou
para assumir a linha sucessória em Portugal. Ah, lá ele seria o Dom Pedro IV. É, Dom Pedro IV. Isso mesmo. E não foi embora assim, igual o pai dele, o Dom João VI. Dom João VI. Foi embora daqui, deixou Dom Pedro I, que era o filho. Que era ele. Para assumir lá, lá ele virou Dom Manuel, sei lá o que ele virou. Assumiu o comando de Portugal e as outras colônias. Isso. E o Dom Pedro I fez a mesma coisa. Chegou um momento em que vai deixar a coroa de Portugal vazia? Não. Ele foi chamado como sucessor, ele prefere assumir o trono de Portugal do que continuar aqui nessa colônia. Apesar da independência. Isso aqui estava terrível. E agora estão querendo trazer o coração dele, que está lá na cidade do Porto, para cá. Será que vai... Eu fiquei pensando, meu Deus, vai que alguém tente passar a mão nesse coração do Dom Pedro I. O que vale isso? Quem que vai roubar isso? Roubar para quê? Para fazer o quê? Né? Eu acho que... E acho difícil os portugueses liberarem. Eu também acho. Mas, se liberar, tá bom. Para o Brasil é um símbolo, é uma homenagem. Aliás, esse país é muito interessante, né? É muito interessante. Tiradentes morreu lutando pela independência. Foi foi considerado um terrorista. Protestando contra a cobrança exagerada dos impostos. É contra a família real. Contra a família real. Tá. Morreu, tá. No Rio de Janeiro tem a famosa Praça Tiradentes. Sim. Que você conhece. Sim. E qual o símbolo da Praça Tiradentes? É Dom Pedro em cima do cavalo. Não é contraditório? Praça Tiradentes, a homenagem de Dom Pedro. Dom Pedro I em cima do cavalo. Sendo que foi o pessoal de Portugal que prendeu sim, e foi a família dele. Tiradentes. Foi o pai dele que decretou a morte de Tiradentes. A morte de Tiradentes. É uma coisa interessante. A história precisa ser passada... Não, Praça Tiradentes com a estátua de Dom Pedro I em cima do cavalo. Seria cômico se não fosse trágico. Não, esse país não pode ser levado a sério, pode, Militão? Fala a verdade. Acho que é por isso que ainda a gente vive, apesar da pandemia, que está aí causando... Eu falei para você, a última pesquisa diz que aumentou o número de divórcios no Brasil e no mundo todo, por causa do coronavírus. Razões, o pessoal começou a ficar mais em casa, é a principal razão. O homem que trabalhava fora passou a viver mais em casa, trabalhar em casa. É que é assim, a mulher começou a conhecer melhor o homem e o homem melhor a mulher, então não deu certo. O homem não sai para trabalhar, a mulher não sai para as suas atividades, então... Não sai nem para bater um papo com a amiga. Você imagina, as escolas fechadas, as crianças em casa, pai, mãe, tudo, o cara não sabe se o emprego dele vai continuar, cada hora o noticiário que um amigo, um parente está morrendo, morreu. Pessoas morrendo, você não pode ir no enterro, não, pelo amor de Deus. Não pode chorar junto. Aí o cara, para não pular da janela, ele separa da mulher. Não é isso? É isso aí. É bem isso aí. Acabou? Acabou? Acabou. Fez sinal o nosso diretor do estúdio aqui, o nosso professor Adilson. Doutor Viana, um abraço grande, que o mês de agosto seja melhor para todo mundo, não é? É sim. Descansar em agosto, a partir de setembro, o bicho vai pegar. Vai ferver. A partir de 7 de setembro, a coisa promete. É isso aí. Que Deus nos proteja. Que Jesus Cristo, que esteve aqui e conheceu do que o homem é capaz, não é? Que nos proteja. É isso aí. Daqui a pouquinho, Marcelo Militão e seus convidados. Oferecimento Pátio São Miguel, aberto das 7 às 23 horas.
Você não precisa mais sair de casa para estudar numa das maiores universidades do Brasil. Com o EAD da Unifil, você conta com uma plataforma digital completa e flexibilidade para estudar com o melhor custo-benefício. São diversos cursos avaliados com nota máxima pelo MEC e com diploma equivalente ao presencial. É muito mais que EAD, é Unifil. Acesse ead.unifil.br e conheça nossas formas de ingresso. Unifil, você já decidiu. Procurando escola de inglês? Escolho praticidade. Aprender inglês de forma mais fácil para mim, de casa ou do trabalho. Quero material personalizado de acordo com minha necessidade e gratuitos. Escolho flexibilidade. Com aulas focadas no que eu realmente preciso. Prefiro inglês na prática, ficando fluente na língua para fazer o que eu quiser. Acesse fdenglish.com. A importância de dar valor à vida. É assim que a Laundry Life, serviço de assistência de enfermagem 24 horas, trabalha para atender quem necessita de cuidados domiciliar e acompanhamento hospitalar. Com uma equipe de profissionais de enfermagem altamente qualificados, a Laundry Life oferece serviços para pacientes de todas as idades e patologias, com todos os tipos de cuidados, com carinho, atenção e confiança. Laundry Life, sinônimo de conforto e qualidade de vida para o paciente e tranquilidade para a família. A rede de supermercado Santarém é a única da região com modernos métodos de manejo e controle absoluto em todas as etapas do processo. Garantia de carne macia, marmorizada, resultado do cruzamento Nelore e Angus de nosso próprio plantel. Produzimos o famoso porco light, com percentual mínimo de gordura e produção própria de linguiças e embutidos. Supermercado Santarém. Carne boa é lá que tem. É hora da gente falar sobre Londrina e tudo que está acontecendo na cidade do ponto de vista do poder público com o vice-prefeito João Mendonça. Como vai, João? Tudo tranquilo? Tranquilo, Marcelo. Boa noite, amigos que estão nos assistindo. É muito bom estar aqui para falarmos das coisas boas que estão acontecendo em nossa cidade. Vamos começar pelas entregas das UBS, das reformas e também das UBS. Conta pra gente. Sim, nós estamos entregando várias UBS aí reformadas, né, com todo equipamento novo, é uma reforma de primeira, não é só uma pintura lá em cima de uma esquadrilha, de um vitrô, de uma porta lá enferrujada, realmente é trocado aquele equipamento. É uma reforma de fato, está acontecendo. E onde vocês já entregaram? Nós entregamos lá no Vivi Xavier, né? Foi uma festa, mesmo sem inauguração, festa por conta da alegria da comunidade em retornar aquela UBS próximo da sua casa, com todos os equipamentos ali modernos, o pessoal feliz, os colaboradores, né? E daí eu fiquei também feliz, viu, Marcelo, em ver aquela comunidade bem atendida ali no Vivi Xavier. E tem mais para ser entregue? Sim, temos. Por esses dias estaremos entregando também lá no distrito de Lerroville. Opa! Lá em Lerroville. Lá, além da reforma, nessa qualidade que eu te falei, também uma ampliação, né? Maior espaço e tudo de primeira, né? Nesse ato estão sendo trocados os móveis, os equipamentos, tudo ali que eles utilizam, né? E também o estoque, né, de produtos que eles utilizam ali, remédios, material de uso, limpeza e etc. Também, quando se entrega tudo isso perfeito para que eles tenham uma longa condição de atender a comunidade. E lá em Lerroville não é diferente, então a comunidade com certeza vai receber de volta a tão sonhada UBS de Lerroville, né? Por esses dias estaremos aí em Lerroville, comunidade. Vamos falar do recape asfáltico, está em plena atividade? Onde que está sendo feito, João? Sim, por toda a cidade nós temos aí as obras em andamento, né? E não é diferente o que aconteceu aqui no entorno do Hospital do Câncer, né? Na rua... Ali já está pronto? Pronto, né? Lucila Balalai, as outras ruas, ali próximo à paróquia Nossa Senhora das Graças, aqui na Vila Brasil. A comunidade também muito feliz por receber aquele atendimento, né? Luz de LED, asfalto novo, praça nova,
tudo de bom que está acontecendo ali, bom, na cidade como um todo e especialmente naquela localização ali no entorno do Hospital do Câncer. Ali já está finalizado, então. Sim, já finalizado, e é isso que está acontecendo por toda a cidade. Vamos falar, vocês estão fazendo agora um chamamento para os voluntários para o projeto Agrourbano, né? Sim, sim. Nós estamos pedindo para profissionais e pessoas que gostam, né, de trabalhar com hortaliças, com plantio de legumes, com fitoterápicos, com flores, com pomares, né, frutas. Essas pessoas que tiverem interesse de ajudar nesse projeto, né, de participar desse projeto, eles podem procurar a Secretaria de Agricultura e Abastecimento, né, procurar o pessoal desse setor lá na Secretaria e se cadastrar para ser um voluntário naquelas horas. Não é um trabalho exaustivo, é um trabalho naquela hora que a pessoa pode falar assim, olha, eu quero me cadastrar para atender uma horta, para atender um plantio de uma comunidade aí. Então esse agrônomo, esse técnico agrícola, essa pessoa que tem prática nessa área, ele pode estar passando ali, quem sabe uma vez por semana, para dar uma orientação, né? Cabe isso também a um aluno, a alunos desse meio que queiram também, e até tem muitos alunos que precisam dessa questão do voluntariado, né? do estagiário, do estagiário que precisa cumprir horas na sua faculdade, também pode se dirigir lá à secretaria e fazer esse contato com o pessoal do abastecimento e a partir dali ele ser um voluntário e está ajudando muito, além de se beneficiar lá no seu curso também, e também as pessoas voluntárias que não estão nas universidades por aí, né, elas também podem ajudar, porque faz parte dessa questão da solidariedade, da fraternidade, né, de você distribuir um pouco aquilo que Deus te dá sem custo algum, que é a vida, que é a saúde, que é a sabedoria e tudo mais, também oferecer parte desse tempo para a comunidade, né? Então, se dirigir lá à nossa Secretaria de Agricultura e Abastecimento. E as entidades também podem se cadastrar com o objetivo de cuidar de uma das hortas? Sim, quem quiser. Começamos por entidades, a Associação de Moradores e qualquer uma outra entidade sem fim lucrativo pode participar do programa. Também grupos de família, né? Às vezes tem aquela família que precisa fazer alguma movimentação ali fisicamente, né? Então ela pode, um terreno que está ali ao lado, muitas vezes cheio de lixo, de mato alto, produzindo quantas coisas nocivas, né? A dengue, o Aedes aegypti, no caso, e outros esconderijos ali, né? Então ele pode reivindicar aquele terreno e a partir dali começar a produzir alimentos, né? Então vamos trocar tudo isso que há de ruim, que é lixo, mato alto, dengue, por comida, né? Se ela não precisa, se ela é uma pessoa que tem uma condição social melhor do que aquelas outras famílias, ela pode produzir, pode levar para casa e doar, né? As que precisam, as carentes, pode levar para casa o alimento e também vender, agregar renda àquilo que já tem no dia a dia. A prefeitura vai ceder mudas, essas coisas? No primeiro momento nós vamos dar tudo pronto, né? A prefeitura, a pedido do prefeito Marcelo Bellinati, ele chamou o Cortês e pediu que o Cortês fizesse um registro de preço de materiais que serão usados nas hortas e nos plantios de um modo geral. Isso está sendo feito. Opa! Então, aí a partir dali, a pessoa que vai receber o plantio, já também com a terra pronta, olha, a terra pronta, cercada, adubada e plantada, né? Opa! Aí a partir dali a pessoa toca em frente, né? Porque aí a prefeitura vai para outros setores, não vai mais voltar para dar aquela assistência. A assistência da manutenção, aí a gente pretende que seja através desse pessoal. Esses voluntários. Voluntário. E até os cursos também que vão acontecer ali, para que a pessoa aprenda ali no manejo, né, das hortas e tudo mais. João Mendonça, grande abraço, muito obrigado. Eu que agradeço. Eu que agradeço pela oportunidade de estar sempre aqui falando das coisas boas da nossa cidade. Preste atenção nessa dica. Estude de onde você quiser com o EAD Unifil. Ensino de qualidade e flexibilidade para estudar em uma das melhores universidades do Brasil. Cursos, em sua maioria, com nota máxima pelo MEC. Com seu histórico escolar,
A primeira mensalidade sai por R$ 99,00 e ainda garante até 50% de desconto nas demais. Ao transferir o seu curso, você tem 35% de desconto nas mensalidades. É mais que EAD, é Unifil. Acesse ead.unifil.br e confira os nossos novos cursos. Ou ligue 3375-7474. Unifil, você já decidiu. Já voltamos! Oferecimento Pátio São Miguel, aberto das 7 às 23 horas. A importância de dar valor à vida. É assim que a Laundry Life, serviço de assistência de enfermagem 24 horas, trabalha para atender quem necessita de cuidados domiciliar e acompanhamento hospitalar. Com uma equipe de profissionais de enfermagem altamente qualificados, a Laundry Life oferece serviços para pacientes de todas as idades e patologias, com todos os tipos de cuidados, com carinho, atenção e confiança. Laundry Life, sinônimo de conforto e qualidade de vida para o paciente e tranquilidade para a família. Procurando escola de inglês? Escolho praticidade. Aprender inglês de forma mais fácil para mim, de casa ou do trabalho. Quero material personalizado de acordo com minha necessidade e gratuitos. Escolho flexibilidade. Com aulas focadas no que eu realmente preciso. Prefiro inglês na prática, ficando fluente na língua para fazer o que eu quiser. Acesse fdenglish.com. Você não precisa mais sair de casa para estudar numa das maiores universidades do Brasil. Com o EAD da Unifil, você conta com uma plataforma digital completa e flexibilidade para estudar com o melhor custo-benefício. São diversos cursos avaliados com nota máxima pelo MEC e com diploma equivalente ao presencial. É muito mais que EAD, é Unifil. Acesse ead.unifil.br e conheça nossas formas de ingresso. Unifil, você já decidiu. Vamos conversar um pouco sobre a homeopatia e as doenças respiratórias nas crianças. Para falar sobre isso está conosco o Dr. Luiz Vanderlei Romanizzi, médico homeopata da Clínica Ser Saúde Integrada. Como vai, doutor? Tranquilo? Tudo bem, Marcelo. Como é que você tem passado? Joia. Agradecemos mais uma vez a oportunidade de estarmos aqui, né, conversando com os telespectadores, levar um pouquinho mais de informação sobre a homeopatia. Vamos começar falando das doenças respiratórias mais comuns na infância, doutor. Quais são? Existe um grupo de doenças que elas ocorrem muito nessa época do ano, né, outono, inverno, e como a gente está tendo essa onda de frio agora, que são as patologias mais comuns que ocorrem muito, que é gripe, sinusite, faringite, laringite, resfriado, bronquite, asma. Essas são as mais comuns dessa época, que vem em função desse clima mais frio. E os sintomas? O que essas crianças apresentam de sintomas? É complicado porque essas crianças normalmente apresentam os sintomas muito parecidos a todas elas, que é a tosse, é a coriza, dor no corpo, febre, dor de cabeça, indisposição. As crianças que têm a tendência à asma e à bronquite vão ter dor no peito, falta de ar, aquela queixa de que fica cansadinha para respirar, o chiado no peito, e as crianças muito pequenas que têm muito isso de repetição são os famosos bebês chiadores, né? Não dá para fechar o diagnóstico, porque é muito parecido. São todos muito parecidos. Depende do exame físico, e tem algumas características que na hora da consulta consegue se diferenciar uma de outra pela intensidade dos sintomas, pelas características dos sintomas. E o que causa essas doenças respiratórias? Bom, o grande vilão são as viroses. É muito comum, né? A criança começa com isso, já é virose, já virou meio jargão. Mas a verdade é que são as viroses. Então temos vários tipos de vírus, influenza, rinovírus, adenovírus e uma série de outros. E numa consulta médica, raramente vai se descobrir qual vírus que está causando isso. Então a gente vai meio pelo que é mais comum. Né? E nós temos alguns facilitadores, vamos chamar assim, da pior ou da ocorrência maior nessa época do ano. O próprio clima frio, na nossa região, a oscilação grande de temperatura, que a gente tem temperaturas assim, um dia muito quente e outro dia muito frio. No dia seguinte já vem o frio. É assim mesmo, né? Impressionante. Então isso colabora muito. O ar mais seco do inverno prejudica as vias aéreas respiratórias. E tem o se viver em ambientes mais fechados, então nas escolas, nas creches, em casa mesmo se fica com o ambiente mais fechado. Quem tem um componente alérgico, a criança que tem um componente alérgico associado, o uso das roupas de frio, que ficarão estocadas o verão inteiro,
né? No inverno tira correndo. E aí tem lá o ácaro, a poeira que está nessa roupa, que desencadeia a crise alérgica, predispõe à ocorrência das viroses. Quer dizer, o inimigo está ali. Ele está dentro de casa, né? Dentro do armário. O tratamento convencional, que muitos de nós estão acostumados, como é que é? Na corrente, né? na alopatia, que a gente denomina, nossos colegas alopatas, os pediatras, principalmente, que veem mais esses casos, eles vão usar o quê? O tratamento vai se cuidar dos sintomas que a criança está apresentando. Então, nós vamos usar antitérmico, antialérgico, broncodilatador, analgésico, anti-inflamatório. Nos casos, né, o broncodilatador, que são as famosas bombinhas, nos casos mais severos, pode haver necessidade do uso de antibiótico quando começa a haver uma complicação, né? Isso é o que se usa habitualmente pela alopatia. Em muitos casos... Você narrou uma coisa que eu mesmo já passei muitas vezes, todos esses remédios. Todos esses remédios. E muitas vezes a mesma criança vai usar vários desses em combinação, né? Que isso é um problema. Agora, e o médico homeopata? Como é que ele trata essas mesmas doenças respiratórias? A abordagem nossa é um pouco diferente. Nós temos duas situações dessas doenças respiratórias. Tem aquela criança que é saudável, que vem bem e faz um episódio agudo isolado. E tem aquela outra criança que tem uma predisposição a ter esses quadros de repetição, aquela criança que vive resfriada, né? A mãe fala, ele não sara, começa o inverno, ele não sara da gripe. Então é semanal, quinzenal, mensal a ocorrência dos episódios. Então, na criança que tem um episódio agudo, isolado, que ela tem uma condição boa de saúde, nós vamos fazer uma consulta detalhada de como estão sendo os sintomas dessa criança. Que apesar de serem sintomas comuns a todas as doenças, como eu falei lá no começo, nós vamos ver as características da coriza, as características da tosse, que as tosses são diferentes. Se você parar para observar, as pessoas tossem de maneira diferente. Curioso, mas é assim mesmo. A febre, como que ela se comporta durante a febre, se você observar as crianças, elas se comportam de maneiras diferentes. Umas ficam mais agitadas, umas ficam mais prostradas, umas têm sede, umas não têm sede. Então são todas características que a gente aborda. O comportamento dela, umas ficam mais manhosas, outras ficam mais agitadas. Então a soma desses sintomas, a gente pega os mais característicos nesse quadro, repertoriza e escolhe um remédio, normalmente único, que vai ser dado à criança para resolver esse quadro agudo, isolado que ela está tendo. E nos quadros repetitivos, como você falou, tem criança que o tempo todo está correndo? Nesses a abordagem é um pouco diferente, ela é um pouco mais ampla, ela vai para a abordagem mais completa da homeopatia, vamos dizer assim. Então nós vamos avaliar as características dos sintomas que ela está apresentando, como eu acabei de explicar, mas a gente vai ver o contexto da criança, o contexto de família, os traços de personalidade, o comportamento dela. As crianças menores, os bebês e as crianças menores, a gente chega inclusive a avaliar como foi a condição de gestação dessa criança. E aí a gente vai atrás dos sintomas mais peculiares, os mais característicos dela, se faz a repertorização também e se medica, normalmente com medicamento único, às vezes há necessidade de usar 2 ou 3 medicamentos ao longo do tratamento, né? E o que visa o tratamento? Trazer um reequilíbrio dessa criança, da condição de saúde, de energia dessa criança. Com isso a gente leva uma cura dos quadros agudos que ela está tendo e vai se fazer um trabalho de fortalecer o sistema imune, que na criança está em desenvolvimento ainda, para evitar as novas crises, nos casos de bronquite e asma, levar até a cura desse quadro, evitando o uso de bombinhas, de broncodilatadores, de corticoide, que também é usado muito, e evitar a predisposição que ela tem a esses quadros de infecções virais, né? E fortalecê-la também do ponto de vista alérgico, que também é uma melhora dos quadros alérgicos. Então é um tratamento mais global e muito menos agressivo do que o tratamento convencional. E que outros benefícios, doutor, o tratamento homeopático pode trazer para as crianças? A primeira coisa que a gente tem que ver é a questão do uso excessivo de medicamento. Né? O uso dos remédios alopáticos em grande número, com muita frequência. Essas crianças que fazem o quadro de repetição, elas ficam polimedicadas. Há necessidade, não se tem outra maneira, se não usar uma maneira alternativa de tratar, como a homeopatia. Então elas podem começar a desenvolver os efeitos colaterais dos remédios. Quando se faz uso excessivo de antibióticos, o antibiótico pode alterar a flora intestinal, predispõe diarreia, há um quadro de resistência ao antibiótico, né? Havendo a necessidade, às vezes, de usar antibióticos cada vez mais fortes nessas crianças. Efeitos colaterais do uso dos anti-inflamatórios, que podem ter problemas digestivos,
o uso excessivo, abusivo da bombinha, das inalações com os broncodilatadores, a gente pode predispor a problemas cardíacos, principalmente muita taquicardia, que leva um desconforto grande para a criança. E do ponto de vista pela homeopatia, ele tem um tratamento curativo, nós vamos curar aquela crise que ela está apresentando, e um tratamento preventivo, de evitar que ela venha desenvolver novos quadros. E a homeopatia tem essa capacidade. Leva a uma melhora, no geral, de comportamento, do relacionamento da criança, o seu desenvolvimento como um todo. E para as famílias, a gente tem que lembrar, nós temos que lembrar que o quadro repetido de adoecer das crianças implica em se levar muito ao médico. Os pais hoje, é uma realidade nossa, os pais trabalham, né? Não só o pai, mas o pai e a mãe trabalham fora. Então implica em falta no trabalho, dependendo do ambiente de trabalho, dependendo da firma onde ela trabalha, isso pode ser visto com maus olhos, gera problema. Então, até nesse aspecto há uma melhora o aspecto até emocional do convívio familiar, porque é muito ruim ter alguém sempre doente dentro de casa, né? Isso é um grande benefício que a homeopatia traz. Dr. Luiz Romanisi, obrigado pelas informações. Volte aqui mais vezes. Grande abraço para você. Eu que agradeço novamente a oportunidade que você nos dá de falar sobre homeopatia. Espero ter ajudado os nossos telespectadores a saberem lidar um pouco melhor com essas doenças. Boa noite. Boa noite para todos.